diretamente do centro da cidade, da House of Mouse da Disney. Chegou aqui na House of Mouse. Todo mundo está na House of Mouse. Todos juntos, até bons e maus. Agitando aqui na House of Mouse. É só diversão com animação. Pois venham então para a House of Mouse. A festa já está pra começar. A porta está aberta, você pode entrar. É pra curtir, você pode crer. Tem muito espaço e todos vão caber. Toda turma vem aqui curtir. E você vai se divertir. Ei, garotinha, entre pra dançar. Tem de tudo pra te encantar. São todos juntos, até bons e maus, só pra agitar. Na House of Mouse. E agora, Mickey Mouse. Olá, rua principal, agradeço a presença de todos. O programa de hoje vai ser um verdadeiro estouro. Isso sou eu quem vai dizer. Agora vamos arrebentar com o Huguinho, Zezinho e Luizinho. Vamos, Sweet Boys! Oi, Minnie, vamos comer uma pizza depois do programa? Claro, Mickey, se tiver programa. Meu computador não está funcionando, não consigo ver a programação nem nada. Ah, tudo bem, deixa que eu te ajudo. Oh, não precisa. Vou perguntar ao professor Von Pato, ele saberá o que fazer. Aquele sabe tudo? Ora, Mickey Mouse, não me diga que está com ciúmes. O brilhante professor Von Pato, que sou eu, pressentiu o problema principal que está tendo com o seu mini computador, Mini. O problema é bateria. Hã? Ele está sem bateria. Ah, eu podia ter dito isso. É claro que você podia, mas não disse nada. Você acha mesmo que sabe tudo, não é? Bom, isso foi provado em testes de laboratório. Você não pode saber tudo, professor. Ora, essa ninguém sabe tudo. Oh, para provar isso, estaria disposto a fazer uma aposta? Claro que sim, cabeça de gênio. Essa moedinha reluzente pode provar que você não sabe tudo. Bom, pode passar seus últimos momentos com essa moedinha. Por quê? Do provérbio mais profundo até a coisinha mais insignificante e banal, Ludovico Von Pato sabe tudo. Ah, você não pode saber tudo e eu vou provar isso. Eu vou ajudar. Oh, eu também. Eu não sei muita coisa, mas sei que um sabe tudo eu não aguento. Então vocês podem mandar. Minha fala. Bom, eu tenho uma pra você, sabe tudo. Eu quero saber qual vai ser o próximo desenho. Segundo meus cálculos estatísticos infalíveis de probabilidade, é banheira automática. Ah, foi sorte. Está sempre empacando no número 2. Como é que vou conseguir tirar o meu foguete pessoal de transporte do chão? Se o único defeito dele é não conseguir contar até 1. 2. Bem, esse problema requer muita reflexão. E para poder refletir, vou precisar do meu capacete de reflexão, que feliz e acidentalmente trata-se de minha touca de banho. Pois é, não há lugar melhor para se fazer uma reflexão genial do que no banho. Você não só tem as melhores ideias, como também fica molhado com água e tudo mais. Oh, mas que droga! Por que é que não está saindo água do chuveiro? Bem, talvez o que nós tenhamos aqui seja um probleminha no registro. Muito frio, muito frio! Muito quente! Essa água quente fez o meu sangue subir pela cabeça, mas por pouco tempo. O professor vai mostrar a esse velho chuveiro quem é que manda aqui de uma vez por todas. Apresentando o chuveiro de banheira Ludovico Von Pato para reflexão genial e solução de problemas. Só que primeiro eu teria que bolar um nome mais culto. De qualquer modo, essa belezinha tem de tudo. Jato de água hidromático, água quente e fria autoajustáveis. Temos até um movimentador de cortina mecânico.
E um sistema de alarme para afugentar os indesejáveis ladrões de banheiras. Uma beleza! Agora, o professor pode fazer a sua reflexão. Mas primeiro eu tenho que desligar o alarme. E agora eu vou me entender com o patinho de borracha durante um banho relaxante e maravilhoso de reflexão genial. É só abrir o registro e... Livros. Puxa vida, mas uma entrega a domicílio justo agora, bem na hora do banho! Tudo bem, eu já ouvi. Será que não sabe esperar? Hã? Puxa, eu nunca tinha ouvido falar em entrega a domicílio dentro de casa. Opa! Como é que eu vim parar aqui fora com minhas penas de folga? E vou ter transformado meu chuveiro em uma máquina de teletransporte. É mesmo engenhoso de minha parte, vocês não acham? Oh, raios! Esqueci de ligar o alarme! Ah! Volte aqui! Vou ter que ir com minha banheira, seu ladrão de chuveiro! Puxa vida! Mas que erro de cálculo eu fui cometer? É, um pequeno ajuste aqui. Logo estarei de novo em casa. Oh, assim está melhor. Meu doce laboratório. Seu chuveiro estúpido! Se eu já não estivesse num lago, eu teria para você pular dentro dele. Volte já aqui! Você não é uma pia, você é uma banheira! Muito bem, por que a minha banheira não está em casa? Veja só que vista nós temos aqui. E veja só essa montanha-russa! Ora, eu já estou farto de você, seu balde de água de ferro fundido! De agora em diante, eu vou andar com meus próprios pés! Afaste-se da banheira, seu criminoso de uma figa! Isso não é um aviso! Bem, é um aviso sim, mas você me entendeu! Oh, gatinho! Não, tome! Saiam daqui! Não, eu não quero ninguém dentro da minha banheira! Socorro! Saiam daqui da minha banheira! Saiam! Oh, prontinho! Já estou bem limpinho! O meu chuveiro de banheira Lutofico Fompato para reflexão genial e solução de problemas é um fracasso. Oh, desculpe. Que negócio é esse? Sai de cima da mesa! Ora, mas quem diria? Nem lago, nem montanha russa, nem leões. Só meu laboratório doce laboratório. E querem saber de uma coisa? Eu acabei bolando uma ideia para consertar aquele foguete que sempre empaca no número 2. 2. Muito bom, brilhante! Uhul! Agora não vou ter que me preocupar com nenhum dos defeitos, porque os dois se foram. E eu continuo sendo um gênio e ninguém jamais saberá que alguma coisa saiu errada. Alô? Olá, amigo Mickey! Como está passando? Não, eu não sei de nada sobre um grande foguete dentro de uma banheira. Discou o número errado. Até logo! Mas que desenho mais surpreendente! Positivamente, ele transbordou de humor. Transbordou! Essa você não vai saber, professor. Quanto tempo a Sininho leva pra voar da Terra do Nunca até Londres com um vento contrário de 60 km por hora e só uma asa? 2 horas e 45 minutos se ela nunca pousar. Essa foi muito engraçada. Nunca pousar. Mas essa foi muito boa. Aposto que não sabe responder essa. De quem é esse autógrafo? Ora, essa minha cara é a letra do Capitão Gancho. Ou então, Ganchografia. Old Fish, eu naveguei pelos 7 mares e nunca encontrei um pato tão esperto. Onde foi que deixei meu bloquinho? Já procurou no seu chapéu? No chapéu? Não. É uma boa ideia.
E é apetitoso. Nossa, isso aqui não é meu, não. Pronto, aqui está ele. Cadê o meu chapéu? Tudo bem. Quantos camelos dourados o príncipe Ali Ababua levou com ele pra Agrabah? Foram 75. Mas é claro que sei o que está faltando. Uma colherzinha de açúcar. Desculpe, amiguinhos, mas o porquinho prático tem razão. A casa de tijolos é melhor. Isso pertence a Cinderela. Devia visitá-la. Ela mora no Boulevard Castelo Grande. A Branca de Neve é a mais bonita de todas. Frasco? Qual deles? Como vai ser o dia hoje? Um dia encantador e fascinante, é claro. Eu diria que todo mundo tem medo do lobo mau. Mas quando, professor? Que dia será que ele vem? Domingo é quando o seu príncipe virá. Desculpe interromper, professor. Então, Mickey, tem mais alguma pergunta difícil para o professor? Eu estou com tanto medo. Ah, é? Então soletre inconstitucionalissimamente. INCONSTITUCIONALISSIMAMENTE. Oh, Mickey, dê logo a moeda pra ele e encerre esse assunto. Tem que ter alguma coisa que ele não saiba. Como você pode saber tudo? Sua cabeça não é tão grande. Calminha aí, Mickey. Você está muito nervoso. A sua sorte é que o próximo desenho, que certamente eu já sei qual é, vai acalmar um pouquinho suas nervos e deixar o seu cabecinha de camundongo mais relaxado. Abduzindo um terráqueo! Olá, pessoal. Eu sou o professor Ludovico Fompato, o maior gênio e perito em redução de estresse. E o que temos aqui é o meu sobrinho, cheio de ansiedade. Ele tem muita resolvida e um temperamento muito difícil como resultado. Mas não se preocupem. Hoje nós vamos usar o método Fompato para acalmar seus nervos. Eu quero sair daqui! Agora, como método alternativo mais sofisticado de relaxamento, vamos tornar seu cotidiano muito tranquilo com um estilo bastante conciso e resumido. Agora está bem melhor. Para relaxar o paciente, temos de criar um ambiente tranquilo, atenuando todos os sentidos. Visão, tato, audição, olfato e paladar. A escuridão total é a melhor forma de relaxar os olhos. Para isso, vamos usar o capacete da escuridão de Fompato. Para onde foi todo mundo? Em segundo lugar, temos de manter o paciente aquecido, como uma torrada. Puxa vida, música! Isso mesmo! E não há nada mais relaxante para os ouvidos do que o som da música das baleias. A montanha ela vai querer subir, ela vai querer subir quando chegar. Na estrada de ferro sempre estou a trabalhar. Oh, Susana, não chore por mim, eu venho do Alabama carregando um bandolim. Agora vamos ao olfato, porque o seu nariz conhece a diferença entre uma rosa e seus pés. Para isso, eu tenho um diploma de aroma da PU. Minha nossa! Bom, a aromaterapia utiliza cheiros diferentes para relaxar a mente e o corpo. Puxa vida, isso chega muito bem. Essa coisa de aromaterapia não é nada barata. Ele não está apenas tenso, está esgotado. Temos que mudar sua dieta e fazê-lo comer direito, está bem?
Um pouco de chá de camomila irá acalmar os nervos cansados. É, muito bom. É um bom menino. Agora, vitaminas de abelha. Não vá tomar em excesso, poderá ter uma urticária. Eu não acredito que ele ainda está tenso. E é por isso que eu trouxe esta máquina de bioregeneração. Ela conscientiza o paciente de seu grau de tensão, medindo as vibrações de seu estresse e transformando-a em energia elétrica. O tremor indica que está funcionando. Muito bom. Agora que seu traseiro está frito, o indivíduo está mais próximo de um estado de completo relaxamento. Agora nós vamos soltar seus músculos tensos e pouco relaxados. Para isso, vamos usar minha última invenção. A máquina de Fompato que esmurra a tensão para longe. Não estou gostando nada disso. É só apertar o botão do controle remoto. E o paciente terá uma maravilhosa, relaxante e revigorante massagem. Escutem só esses murros relaxantes, não é uma beleza? Ela também pode fazer outros tipos de massagem, como a massagem sueca da almôndega. Tem a massagem do sushi, a massagem alemã do biscoito e a minha preferida, a massagem origami. Parece que transformamos aquele pato feio num cisne. Uma coisa é certa, a cura do estresse é um trabalho bastante estressante. Portanto, agora vou lhes mostrar como é que um professor relaxa. E nada relaxa mais o professor do que um bom quebra-cabeça. Bom, sabe, eu construí essa coisinha aqui e nem mesmo sei o que é. Isto é de quebrar a cabeça. Mas quem diria, eu estou relaxado. Agora, voltemos ao trabalho com aquele pato. Quando se esgotam as alternativas, chegamos ao ponto da terapia da acupuntura. Geralmente significa que usaremos uma agulha por vez. Mas é demorado demais, por isso o professor vai usar essa câmara de acupuntura. Eu não vou atirar daí. Às vezes o paciente requer um pouco de incentivo. Bom, isso que eu chamo de um sujeito bastante relaxado. Muito bem, agora que o tratamento chegou ao final, podemos devolver o paciente à sua vida normal, para ver o quanto ele está relaxado. Isso não é maravilhoso? O paciente está calmo, tranquilo e sereno. Tudo porque sou o terapeuta de relaxamento mais brilhante que já existiu. Vejam, ele voltou para agradecer ao professor. Agora eu me sinto bem melhor. Acredite ou não, isso foi muito relaxante. Bravo! Uhul! Maravilha! E foi também uma brilhante participação do Baleia Willy. Anda logo, dona Pata! O programa está quase acabando! Cadê a nossa mesa? Lugares. Probleminha técnico. Agora não sabemos onde ninguém vai sentar. Maravilha! Perfeito! Onde cada um vai sentar? Deixe-me pensar. Temos Dumbo aqui sentado e o Bambi bem servido. Cinderela e Cruella, Branca de Neve e o marido. Gênio com Jasmine e Aladdin, dono do mundo. Peter Pan e a Sininho e a Kiadama, o vagabundo. Lumière com Cosworth, na área mais silvestre tem dengosos agados, soneca, Felizatim, Tung e Mestre. Mesa nova e Cabode, Mogli, Balu depois. Cavaleiro está na 7 e a cabeça está na 2.
A Isabela adormecida, precisa acordar. E junto com o filhinho vem Madame Samovar, Timão e Pumba, Pequena Sereia, Bruxa do Mar fazendo as dela. Quasimo de Esmeralda e a Fera está com a vela. O rancho esperando e o Barrica ajudando. Os Tweedles tweedolando, 3 amigos são legais. Pocahontas vem remando e Roy Disney passeando. Os astros vem cobrando coisas muito especiais. Chapeleiro eles estão e a rainha e o gatão. Johnny Apple, Cid o sapo e o Casey com o bastão. Tem o Grilo com Gepeto e Pinóquio, mais que fria. Ficaram com a mesa que a baleia queria. Temos Hércules, Filomedes e Hades, ai de mim. O rei Arthur com Merlin, Sarkei, Madame Mim. Tem Simba como Faza e Rafiki com Scar. Os 3 porquinhos do Bobão, Iago e Jafar. Romeo de John, Pique, Muncho e Mulan. Olifu com o Gaston e tem K com Sherikan. O maluco, o Araguá e o guarda, o do bom. Tem a Wendy, Macochon, não tem fim, isso é tão bom. Elefantes, o coelho, o raposo e o urso em fileira. Sem dálmatas bonitinhos, traz mais uma cadeira. Bobana, Tiqueteco e tem Canga e tem Ru. Com Ticão, o leitão e o ursinho que é o Pu. E acho que é só. Mickey, acho que já sabemos exatamente quem é o sabe-tudo. O professor Ludovico Fompato, seu tolinho. Eu respondi todas as suas perguntas. Agora pode pagar. Não tão depressa. Você não disse o nome de todos. Ah, você esqueceu de um. O quê? Mas isso é impossível. Quem foi? Quem foi que eu esqueci? Quem? Você. Que peninha. Bom, pessoal, nosso programa chegou ao final. Mas qual foi a pergunta que começou tudo isso mesmo? Ah, claro. E aí, Minnie, quer comer uma pizza? Pra essa pergunta só tem uma resposta. É claro. E aonde você quer ir? Eu não sei. Onde você quer ir? Mas foi isso que eu te perguntei. Saída. Não pergunta pra mim. Não sabe aonde quer ir? Puxa, sei lá. Ah, não sei de mais nada. Tudo bem. É bom não saber de tudo.